A CLT prevê 13 motivos diferentes para justa causa. E a maioria dos empresários só conhece alguns deles. Hoje eu vou te mostrar os 13 motivos, um por um, para que tu possa identificar e, se for o caso, aplicar uma justa causa em um empregado teu. E também para te não errar aplicando justa causa quando não é o caso. Um aviso aqui antes de começar. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os motivos legais para aplicação de justa causa que estão previstos na CLT. Mas eu não vou te ensinar como aplicar uma justa causa. Se tu quer saber como aplicar uma justa causa, tu vai ir nesse outro vídeo que eu vou deixar o link aqui. Nesse vídeo aqui, sim, eu ensino o passo a passo de como aplicar uma justa causa que não vai ser anulada pela Justiça do Trabalho. O primeiro grupo que eu vou falar aqui reúne os motivos mais graves, porque violam diretamente a confiança entre o empresário e o empregado. E o primeiro que a gente vai falar aqui é a improbidade. Improbidade é todo ato desonesto realizado para obter uma vantagem indevida por parte do empregado. Um exemplo prático disso: o funcionário do caixa registra uma venda como cancelada no sistema para ficar com o dinheiro. Isso é um ato de improbidade e dispensa qualquer advertência ou suspensão anterior. Para um caso como esse, não precisa gradação da punição, ou seja, não precisa da advertência, da suspensão. Um caso assim pode ter uma justa causa aplicada direto. O segundo motivo é violação de segredo da empresa. É divulgar uma informação sigilosa. Fórmula, processo interno da empresa, lista de clientes. Um exemplo prático disso: um empregado que trabalha numa indústria de refrigerante, por exemplo, na Coca-Cola. E ele vai lá e divulga a fórmula para fazer a Coca-Cola para uma empresa concorrente. Não é à toa que a Coca-Cola tem a fórmula dela protegida aí a 7 chaves. Terceiro motivo: negociação habitual não autorizada. É quando o empregado monta um negócio próprio, no mesmo ramo da tua empresa e sem autorização. Isso, ou vira concorrência para ti, ou acaba prejudicando o trabalho dele. Um exemplo prático para te entender: vamos supor que tu é dono de uma empresa de ar-condicionado e tu tem um técnico de manutenção que atende por fora clientes da tua empresa, cobrando por conta própria quando ele deveria, na verdade, estar trabalhando para ti. E agora vamos para o grupo 2, que diz respeito ao descumprimento do dever funcional. Basicamente, é o empregado que não cumpre o papel dele de forma repetida. E nesse grupo, o primeiro motivo que a gente tem é a desídia. Desídia é a negligência constante no trabalho. É o empregado que erra muito, que começa a ter uma queda muito acentuada na produtividade, que está sempre se atrasando sem justificativa. E um exemplo prático para te entender: um vendedor que erra no lançamento de pedidos todos os dias, fica chegando atrasado todo dia. Indisciplina e insubordinação. Indisciplina é desobedecer uma regra geral da empresa. Exemplo disso: o empregado insiste em usar o telefone particular dele quando ele está trabalhando na linha de produção, mesmo estando no regulamento interno da empresa que isso é proibido. Insubordinação é desobedecer uma ordem direta de um superior hierárquico. Por exemplo, o supervisor manda aquele funcionário parar uma atividade e ele continua fazendo mesmo assim. Por exemplo, um supervisor dá uma ordem direta para o empregado, seja da forma de conduzir alguma coisa, e ele simplesmente ignora e continua fazendo do jeito que ele acha certo. Abandono de emprego. Esse é um dos que tem mais confusão entre o mundo dos empresários. Mas o abandono de emprego é a ausência prolongada por mais de 30 dias ao trabalho e com a intenção clara de não voltar. E essa ausência tem que ser sem justificativa, então eu não posso dar abandono de emprego em um empregado que, por exemplo, está no INSS. Exemplo prático: o empregado consegue um novo emprego e simplesmente não avisa para a empresa que nunca mais vai aparecer. E aí ele some, a empresa entra em contato com ele, tenta descobrir o que está acontecendo e ele simplesmente não retorna mais. Não atende ligação, não responde mensagem, tudo isso ultrapassando 30 dias caracteriza abandono de emprego. E agora no grupo 3 a gente tem as condutas que são incompatíveis com o ambiente de trabalho. Incontinência de conduta ou mau procedimento. É o comportamento inadequado, desrespeitoso do empregado. É um ato constrangedor que vai ferir a honra ou o ambiente de trabalho. Exemplo prático disso: um funcionário que faz comentários de conotação sexual repetidamente sobre as colegas de trabalho. Embriaguez habitual ou em serviço. Pode ser uma situação recorrente, fora do expediente, mas que afeta o trabalho ou serviço, ou pode ser algo que aconteceu uma única vez durante o horário de trabalho. Um exemplo disso é um motorista que vai trabalhar embriagado. Ele coloca em risco a segurança dele e também a segurança de terceiros. Prática de jogos de azar de forma habitual. É a prática constante de apostas dentro do ambiente de trabalho ou na estrutura da empresa.
Exemplo prático disso: um grupo de funcionários que organiza apostas frequentemente durante o expediente, grupos de WhatsApp, por exemplo, ou até mesmo usando o próprio local de trabalho. E no quarto grupo a gente tem agressão e ofensa. Nesse caso, sobre violência física ou também violência verbal. E a lei separa em dois esse tipo de ofensa. O primeiro deles é ofensa física ou lesão à honra contra qualquer pessoa da empresa. Exemplo prático disso: 2 empregados saem no soco dentro do horário de trabalho. Lembrando que legítima defesa própria ou de outra pessoa não gera motivo para justa causa. E ofensa física ou lesão à honra do empregador ou de superior hierárquico. Esse motivo é mais amplo porque a lei não exige que aconteça dentro do horário de trabalho e também não no local de trabalho. Um exemplo prático disso é o empregado que manda mensagens do WhatsApp corporativo ofendendo o empregador. Mesmo fora do horário, pode configurar sim uma justa causa. E o quinto grupo que a gente vai falar aqui é um pouco mais raro na prática, mas também costuma acontecer de vez em quando. Condenação criminal transitada em julgado. Quando o funcionário fica impossibilitado de exercer a sua função porque está preso. Isso só vale quando não existe suspensão da execução da pena. Então não é a condenação criminal em si, é o fato de o empregado não poder trabalhar porque ele está preso. Perda de habilitação ou de requisito legal para exercer a profissão por conduta dolosa do empregado. Exemplo prático: um empregado motorista comete muitas faltas de trânsito e perde a CNH. Um motorista precisa de uma CNH para dirigir, então ele não tem mais como exercer a função dele. E a lei ainda prevê o ato atentatório à segurança nacional. É uma hipótese raríssima de acontecer numa pequena ou média empresa, mas existe e é importante de saber. Tá, e se meu empregado fez alguma coisa que não está descrita aí na lei, eu posso mandar embora por justa causa? Não, essa lista que eu passei aqui é taxativa. Os exemplos, obviamente, não são taxativos, precisa verificar se o que o empregado fez pode ou não ser enquadrado em uma dessas hipóteses. Agora tu já sabe quais são os 13 motivos que a lei aceita para aplicar uma justa causa. Agora, se mesmo assistindo esse vídeo tu tem um caso e tu ainda tá em dúvida se pode ou não aplicar uma justa causa, é para isso que a gente tem uma consultoria de desligamento por justa causa. A gente vai analisar a situação específica da tua empresa, as provas que tu tem e vai te dizer se é ou não seguro aplicar uma justa causa. E a gente ainda vai te orientar como aplicar essa justa causa para que ela não seja revertida no seu trabalho. Clica no link do WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like e já te inscreve aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.